ontem a Gabi trouxe uma palavra maravilhosa sobre restauração, recomeço, que se coaduna com aquilo que a gente estava pregando. E nós já estávamos acabando aquela série de mensagens, e eu estava orando: Senhor, o que vem a seguir agora? Quais as mensagens que o Senhor tem para a igreja que tenha ligação direta com aquilo que a gente pregou, com aquilo que a gente ouviu do Senhor, nos chamando para perto, nos repreendendo. E o Senhor, irmãos, confirmou a semana inteira comigo, nos meus devocionais, que era para pregar as bem-aventuranças. Nós já pregamos essa série aqui. Eu não sei em que ano, não sei quanto tempo, nós já pregamos as bem-aventuranças. Acho que pregamos nas células também, ou foi aqui na igreja. E hoje nós vamos começar essa série das bem-aventuranças. Então, você já está com sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler aqui Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 3. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir o 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos. Nós sabemos que o Sermão do Monte, ele é o sermão mais extenso da Bíblia. É também chamado as Beatitudes, é também chamado de os 9 passos para a felicidade. Isso é o que a teologia, os teólogos, pastores e pregadores têm pregado a respeito desse texto. E, meus queridos, é interessante que Mateus, ele prega para judeu, né? Ele está pregando para os judeus. E aí o Evangelho de Mateus está direcionado para fazer um vínculo do judaísmo com o cristianismo. E aí Mateus começa apresentando quem é Jesus, ele começa dando as prerrogativas de Jesus, ou seja, mostrando que aquele é o Messias prometido das Escrituras, de quem as Escrituras, os profetas falaram, de quem desde o início tinha sido anunciado para Israel. Então Mateus, ele principia o seu evangelho falando para esse povo. E aí nós vemos que ele vai trabalhar um pouco, a partir desse capítulo 5, ele vai começar a mostrar agora a obra redentora. Ele vai começar a mostrar o início do ministério de Jesus, os seus feitos, os seus discursos, os seus milagres. E aí aqui nesse sermão, amado, Jesus já começa falando de felicidade. As pessoas acham que ser crente é ser infeliz. As pessoas enxergam crente como pessoas que só conhecem alguma coisa de Bíblia e só sabem ir para a igreja e voltar. Que não sabem aproveitar os prazeres da vida. Mas a palavra de Deus, ela mostra que Deus nos criou para ser um povo feliz, para ser um povo alegre, um povo festeiro mesmo, festeiro na presença de Deus. E aí aqui, meus amados, nós vamos perceber que Jesus, ele já começa falando de salvação. Porque a expressão reino de Deus, a expressão reino dos céus, tem a ver com salvação. E a salvação, ela nos introduz na presença de Deus. Ela nos leva para o céu, para diante do trono da graça. E aqui nós vemos que, como diz em Colossenses 1,13, o Senhor Jesus, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, através do seu Filho Jesus Cristo.
Então Jesus começa esse discurso, irmãos. É muito interessante, né, você assistir ali alguns episódios de The Chosen, quando chega, o autor quis expressar tanto a humanidade de Jesus, que ele mostra Jesus se preparando para pregar o Sermão do Monte, ele mostra a multidão começando a chegar, Jesus, as mulheres que andavam com ele escolhendo uma roupa para ele, e mostra Jesus ensaiando o sermão, mostra Jesus andando e falando, aí ele para e pensa, ele vai e ele volta, como se ele estivesse ensaiando um discurso. Eu achei isso legal. E aí, meus amados, nós vamos entender aqui através das bem-aventuranças, que essas bem-aventuranças, elas não são mandamentos para nós cumprirmos. Na verdade, elas são promessas. São promessas para serem vividas hoje e no futuro. Promessas para agora e para um futuro glorioso que Deus tem para nós. Então ela nos coloca dentro desse reino de amor. E aí o escritor, aqui o evangelista Mateus, que era também chamado de Levi, que foi tirado ali da coletoria e seguiu a Jesus, parou de ser um político corrupto e entregou-se, despojou de si mesmo para servir ao Senhor. Ele começa mostrando esse discurso de Jesus, quando chama eles para perto e fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. O Salmo 1, que é também a porta para os demais salmos e a entrada do livro dos Salmos, ele fala dessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, cujo prazer está na presença do Senhor, cujo prazer está em servir ao Pai, e assim vai, parodiando aqui aquele salmo. E a palavra bem-aventurado, ela vem de um termo chamado Macários, que significa muito feliz. Então, muito feliz, né? Você veja que vai além de uma felicidade superficial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, meus amados, Jesus começa falando conosco nesta noite, que Ele quer que eu e você saiba, que Ele nos fez para ser feliz. Ele quer que você seja feliz, e eu também. Sabe quem é que quer que nós sejamos infelizes? É o diabo. Porque um crente que não está feliz em andar com o seu Deus, um crente que não sabe o tesouro que está disponível para ele, é um crente que anda realmente triste, cabisbaixo e só pensa nos bens materiais dessa vida. Mas o crente que ele já foi transportado para esse reino de amor, ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem é e o que é, não, qual é e quem é a maior riqueza dele, aliás. Por isso que Jesus faz esse convite para nós. E essa palavra está de acordo, ela vai caminhando nos demais evangelhos. Quando João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, quando João vai falar, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, na verdade é Jesus que fala no evangelho de João. Mas não, porque mas é uma ideia controversa que pode estar ali, se opondo à outra, como se a outra tivesse a mesma igualdade. Ele não fala mas. A gente sempre fala mas eu estava observando o texto hoje, não é mas. Ele fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então essa vida abundante que Deus tem para nós, essa vida que o Senhor preparou para mim e para você, ela está em Cristo Jesus. Ela consiste na pobreza de espírito que Jesus está falando aqui. Quanto mais pobre de espírito for eu e você, mas nós estamos entendendo o Evangelho.
mas nós nos aproximamos do trono da graça. Então, amados, como eu já falei, essa bem-aventurança, ela é conhecida como a coroa das demais bem-aventuranças, porque todas as demais dependem dela. Depois vem bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então todas dependem dessa primeira. Então, meus amados, nós vamos falar hoje aqui de quê? De felicidade. Olha que coisa boa, nós vamos falar de felicidade. O evangelho não é um evangelho triste, é um evangelho que promete muita alegria para nós na eternidade. E não só na eternidade, aqui também, porque nós já estamos inseridos no reino de Deus. Então Jesus vai fazer isso de propósito, quando ele fala de felicidade. Porque o mundo, a filosofia do mundo, isso já vem lá de trás, do hedonismo, que é a filosofia do prazer, que apregou que o homem nasceu só para ter prazer, o homem tem que viver do jeito que ele quer. A filosofia do mundo, com essa raiz lá de trás, ela tem um conceito de felicidade diferente do de Deus. O conceito de felicidade do mundo é diferente. Qual é o conceito de felicidade que o mundo apregoa? Você é uma pessoa feliz se você tem sucesso. Você é uma pessoa feliz se você tem um carro do ano. Você é uma pessoa feliz se você tem filhos que estão nas melhores universidades. Então essa felicidade do mundo, ela vai caminhando sempre para a vaidade. Ela vai nos colocando dentro de um poço tão estreito, porque quem não tem essas coisas vai se sentir eternamente infeliz. A felicidade do mundo é diferente da que Jesus está falando. Fala de sucesso, de pessoas que se destacam, pessoas que estarão sempre em primeiro lugar. Como nós estamos vendo agora as Olimpíadas, por que é que os atletas vão para lá? Competir, para ser o melhor, para ser o mais aplaudido. Mas o que é que Jesus fala através da boca do apóstolo Paulo? O que é que Deus fala através de Paulo em suas cartas? Que os atletas, eles correm por uma coroa corruptível. E nós precisamos correr por uma coroa incorruptível. Então você vê que os valores divinos são diferentes dos valores do mundo. E aí Jesus fala de felicidade aqui, e eles abominam, porque o conceito divino de felicidade, qual é? É conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus, é desenvolver uma intimidade com Ele. Isso não é fácil, mas também não é impossível. Quando você nasce de novo, quando você tem contato com essa palavra, quando você conhece Jesus, o Jesus não histórico, o Jesus das Escrituras, 100% homem e 100% Deus, você passa a ter esse entendimento do que é felicidade, segundo os padrões de Deus. É ter intimidade com Ele, é desfrutar dessa intimidade para sempre, de uma amizade, ter um amigo para sempre. E isso é falado, irmãos, no Catecismo de Westminster. Quando eles se reuniram ali na abadia de Westminster, e eles começaram, a escrever os preceitos divinos, baseado nas Escrituras, é claro. Quando a gente fala catecismo, a gente lembra, a primeira coisa que nos vem à cabeça, do catolicismo. O pastor está voltando, está falando do catecismo. Não, o catecismo é uma cartilha, é como as proposições de Martinho Lutero, sobre a reforma protestante. A primeira delas vai dizer o quê? O fim principal do homem
é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A primeira cláusula. E essa cláusula está baseada onde? Isaías 60, versículo 21. Isaías 60, 21 diz assim: todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha os valores de Deus como são. Deus plantou uma plantação para que esse povo plantado na casa de Deus, nos átrios do Senhor, pudessem glorificá-lo, louvá-lo todos os dias da sua existência. E aí eu gostei do versículo 2 e eu coloquei: o pequeno verá ser 1000, o menor uma nação forte. E o Senhor, farei com que no tempo certo isso se cumpra. Então aqui os valores de Deus são diferentes do mundo. Aqueles que o povo, o mundo acha que são pequenos, são grandes. E aqueles que se acham grandes, na verdade são pequenos. Essa é a ideia do texto que nós estamos lendo hoje. Essa é a ideia daquilo que Jesus está falando para nós. Então, meus amados, o mundo não aceita essa ideia. O mundo vai falar: que história é essa? De onde que ser pobre é alguma virtude? De onde que pessoas que choram é quem são os mais felizes? Porque o mundo não conhece a filosofia divina. O mundo não conhece o Deus a quem nós servimos. O mundo não conhece e nunca vai conhecer se não entender a sua miséria espiritual, se não entender que são mendigos espirituais. Algumas versões vai falar sobre os pobres de espírito, mas algumas dizem assim: bem-aventurados os humildes. Mas pobre de espírito é a melhor tradução que tem, porque o pobre de espírito tem dois sentidos. Tem um sentido da pessoa ser pobre, aquele pobre que tem o que comer, tem o que beber, né? Aquele pobre que, mesmo pagando aluguel ou tem sua casa própria, é pobre, mas tem recursos, que é a palavra penês que traduz, né, dentro do grego. Agora a palavra ptikos, que é mendigo, pobre, espiritualmente pobre, que não tem nada, não tem um teto, não tem comida, depende dos outros para tudo. É por isso, é disso que Jesus está falando. Bem-aventurados, muito felizes são os mendigos espirituais, porque deles é o reino dos céus. Então o mundo não aceita isso, acha uma tolice, acha uma bobagem. O mundo, para o mundo, quem é que recebe aplauso? É quem bate de frente, é quem não leva desaforo para casa, é quem é autossuficiente, é quem se autopromove, é quem tem sucesso mesmo, como já foi falado. Mas para Deus não, meus irmãos. Para Deus, aquele que é aplaudido é aquele que rejeita as coisas que o mundo está batendo palma para elas. Os valores do mundo. Quando você e eu renunciamos e nós dizemos: não, eu não quero me misturar, eu não vou, isso não é para mim, é porque você está dizendo: isso para mim não tem valor. Eu não preciso fazer e nem estar, fazer o que o mundo faz e nem estar onde o mundo está, nesse sentido de querer ser reconhecido, de ter um prazer transitório. Não é que a gente não vai andar no meio das pessoas, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas a gente vai transitar dentro dessas duas esferas. Mas tem coisas que nós não precisamos fazer e nem estar lá. Tem coisa que a gente se coloca porque quer, para se sentir aceito. Aceito por quem?
Nós precisamos ser aceitos por Deus. Nós precisamos ser aceitos pelo Senhor, porque coisas materiais, coisas externas, essas coisas não satisfazem o nosso coração. Não satisfazem. Porque Deus colocou dentro de nós um conceito de eternidade. Por mais que você rode o mundo inteiro, você vai sentir sempre um vazio na alma. Pode morar na cidade, você vai ter dia de se sentir solitário. Pode morar no campo, vai se sentir solitário. Pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a França, pode ir para os confins da terra, nada vai saciar a tua alegria. Porque você vai se sentir realizado onde você queria ir, mas aquele vazio vai permanecer. Um filósofo russo, ele fala que o vazio que tem dentro de nós é do tamanho de Deus. É Dostoiévski que fala isso. O vazio que há dentro de nós é do tamanho de Deus. E é verdade, meus irmãos. Eu nunca senti tanta alegria na minha vida, e eu gosto de voltar a lembrar no dia que eu me converti. No dia em que eu cheguei em casa, e eu senti de verdade uma alegria, com vontade de sair correndo e falar para todo mundo quem era Jesus. E eu sempre vou relembrar esse fato, porque eu quero fazer como o escritor bíblico, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso vai regando a nossa fé. Então, meus irmãos, muitas pessoas, mesmo cristãs, não conseguem entender a palavra de Deus, não conseguem entender essa dinâmica que o Senhor está falando conosco, porque muitas pessoas, elas estão enxergando como o mundo, elas estão olhando para uma felicidade passageira, efêmera, que não tem substância. É como o apóstolo Tiago fala: o que era a vossa vida? É como uma neblina, que cai pela manhã e logo se esvai. Então, irmãos, nós estamos olhando para esse texto, nós entendemos que ser pobre de espírito não tem nada a ver com o sentido que o mundo está pensando. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com não ter dinheiro. Muitas pessoas do passado, muitos crentes mesmo, a igreja, depois da igreja primitiva, vieram os pais apostólicos, que vieram depois deles. E muitos deles acreditavam que Jesus estava falando que era esse conceito de pobreza, era para você vender tudo que tem. E teve gente que vendeu propriedade, vendeu casa, vendeu tudo que tinha, e foi seguir uma religiosidade isolada da sociedade. Nós conhecemos essa filosofia dentro do catolicismo. Francisco de Assis, não é? Fez voto de pobreza, andava descalço, e todos que seguiam aquele ensino também se vestia como ele, andava como ele. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus não está criticando quem tem bens, ele não está criticando a riqueza. Pelo contrário, eu creio que Deus quer que nós sejamos ricos sim, que a gente tenha bastante bens, para que o reino de Deus seja realmente promovido. Porque é o que foi que eu falei aqui no início, meus irmãos. Você acha que o mundo está preocupado com uma escola cristã que está fechando lá em São Leopoldo? Não está não. Eles querem mais que feche mesmo. Nós vimos as represálias que alguns atletas estão sofrendo aí. O mundo odeia Jesus. Aquela skatista foi proibida de falar, de escrever que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Acabou falando por gestos, mas ela falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo odeia.
E os atletas que estão insistindo em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, estão correndo o risco de serem punidos. Isso é uma forma de mostrar agora abertamente, não uma forma mais velada, escondida como era antes. Agora o mundo está dizendo, a gente odeia mesmo. É ódio escancarado, não é mais velado. E a igreja, como é que vai se posicionar? A igreja está preparada para viver o novo de Deus? Ou a igreja está, como a irmã Ellen falou, é melhor nós se encolher, é melhor a gente dizer que nem é crente mesmo. Eu estou indo lá, estou no meio deles, eu preciso dessa medalha. Já pensou? Eu até pensei, se eles perderem a medalha, eles têm uma medalha incorruptível, muito melhor. Eu não sei qual é o valor que eles, os valores deles realmente, né, se realmente está enraizado dentro deles, ou se é apenas superficial. Mas se realmente você entende dessa medalha que você tem, que é muito mais valiosa do que uma medalha perecível, você vai se alegrar. Porque Jesus vai falar aqui mesmo no Sermão do Monte, lá na frente: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados, muito felizes são eles. Então, meus irmãos, o que significa essa questão da pobreza que Jesus está falando? O que significa ser pobre de espírito? A primeira coisa que significa é esvaziar-se de si mesmo. É muito difícil, irmão, se esvaziar de si mesmo. Você tira quando você aceita Jesus, você se converte. Há um conflito muito grande dentro de você. Há uma guerra muito sangrenta dentro de você. Porque você ainda está cheio de valores do mundo. No primeiro momento você sente aquela alegria, você fala, puxa vida, quando vai passando os anos, os dias, meses e anos que você vai refletindo, aí você fala, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? É claro que nós tomamos, mas vem a luta dentro de nós, porque você vai começar a ser rejeitado, você vai começar, o povo te olhar de lado, você vai começar a ser deixado de lado no seu trabalho. Quem era seu amigo não quer ser mais. Não tem mais papo em comum para conversar. O crente mesmo que aceitou Jesus não tem mais assunto para falar da vida alheia. Então o que falava da vida alheia, fala agora, ficou sem graça. A nossa amizade era regada, o bom era falar da vida alheia. E agora? O bom era falar de imoralidades, de pornografia, de coisas que satisfaz o nosso corpo, e agora? O que é que nós vamos conversar? Irmãos, do mundo mesmo para mim, só sobrou um amigo, e esse amigo bem de longe, que foi o que me evangelizou e depois se desviou. Bem de longe, uma vez na vida, ele não esquece meu aniversário e nem eu esqueço dele. Mas uma vez na vida a gente falou, amigo, parabéns. E eu ainda falo, Deus te abençoe, como é que você está? O assunto morre, não tem mais o que conversar. Não tem. Acabou. Não me sobrou de amizade. Se eu fosse renunciar Jesus por causa de amigos, eu não tinha renunciado. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, o que Jesus está dizendo, muito feliz é o que se esvazia de si mesmo. É aquele que ele não se acha o máximo. Olha a ligação com as cartas. Por isso que o Senhor falou assim, prega as bem-aventuranças. E eu falava, Senhor, mas eu acho que a gente já pregou as bem-aventuranças. E já pregou. E, irmãos, olha o que é interessante. Eu peguei um esboço, o esboço que eu preguei da outra vez. Eu não consegui pregar ele. Eu não tinha vontade de pregar ele. Porque Deus queria uma palavra nova. Deus queria falar isso aqui hoje. Eu tive que estudar o texto de novo, fazer minhas anotações de novo, porque Deus quer falar algo novo com a gente todo dia. É uma prova de que Deus, Ele não está engessado.
A mensagem de ontem não é para hoje, foi para aquele tempo. Mas é a mesma, mas Deus não quer daquela forma. A necessidade de hoje é outra. E, irmãos, eu não consigo pregar, não só esse esboço, nenhum que eu já preguei. Eu tenho todos guardados no drive. Eu abro o que eu quiser. Não consigo. Quando eu leio, eu não tenho vontade de pregar e fecho. É só mesmo para guardar. Porque a mensagem tem que passar pelo coração. Você comprar um esboço feito, ele pode até te direcionar, mas ela não passa pelo teu coração. Você precisa sentir essa palavra. Nós precisamos trabalhar a palavra de Deus para que nós tenhamos o conteúdo que o Espírito Santo quer passar para a igreja. Então é isso, esvaziar-se de si mesmo. O Senhor falou isso lá para Laodiceia. Você é rica, você diz que é rica, mas você é pobre, porque ela estava cheia de si mesma. Ela estava pensando na lã negra que eles vendiam, que era um sucesso. Estava pensando na escola de medicina que tinha lá, do colírio que era um sucesso para o mundo. Estava cheio, nós somos ricos, estamos fartos, de nada precisamos. É o contrário, o Senhor falou para a igreja de Esmirna: você diz que é pobre, mas é rica. Você é rica. E para Laodiceia, que você achava rica, você é pobre. Porque o conceito da igreja de Esmirna era o conceito do mundo. Do mundo não, de Deus. Mas ela não tinha muito recurso material. Reforçando aqui, Esmirna vivia dentro da palavra de Deus, mas ela não tinha muito recurso material. Já Laodiceia era o contrário, tinha muito recurso material, mas ela não vivia dentro da vontade de Deus, porque ela se achava rica. Ela não se esvaziou de si mesma. Então, meus queridos, muito felizes, na verdade, parafraseando aqui, é os que dão ouvidos, é os que se enchem do conhecimento de Deus, é os que sabem que precisam se renovar. Mas se renovar onde? Se enchendo dessa palavra. O renovo vem daqui. A pregação de ontem foi tão boa que a gente, pelo menos eu fiquei ali sentado, para mim não vi nem a hora passar. Quando nós olhamos que já fomos orar, já era 8 horas. Mas isso, irmãos, sabe o que é o resultado? Quando terminou o culto, eu abracei a Gabi, falei que me emocionei, porque eu olhava para ela, e eu via ela criança, e a minha irmã não era crente. Hoje ela é. Deus salvou a Neide, é uma mulher de Deus. Mas eu vi a Gabi pequena, eu levando ela para a igreja batista. Eu tinha desenhos dela até um dia desse, que ela fazia as lições na igreja. E eu fiquei ali olhando ela pregar, eu falei: Senhor, a glória é tua. Mas vale a pena nós investir nos nossos filhos. Vale a pena. Vale a pena. E aí eu abracei, elogiei com simplicidade, falei que a glória seja de Deus, que o Senhor te use bastante. Mas ontem, irmãos, ela estava inspirada, ela já pregou aqui em Maria aos pés da cruz, mas ontem foi uma inspiração diferente. Deixa eu falar uma coisa para você, a igreja estava orando por ela, tinha irmãos orando pelo culto de ontem, tinha irmãos jejuando por aquele culto, e hoje quando eu cheguei, que subi lá na sala pastoral, para imprimir algumas coisas, a igreja estava em clamor, tinha irmãos lá chorando, clamando, muitos irmãos na sala das crianças. A igreja, para chegar a um novo nível que nós precisamos para avançar, como a Ellen falou aqui, ela precisa desse combustível, palavra, oração, palavra, oração. Não deixe sua mente se distrair. Satanás vai trazer coisas legais, legal no sentido de dizer, não tem nada demais, eu posso ver, não é? Eu posso assistir isso aqui, mas cuidado com o seu tempo, cuidado com o seu tempo, porque o seu tempo, o meu tempo é precioso. Deus está, pelo menos comigo, irmãos, Deus está fazendo algo novo, Deus está pedindo coisas novas para mim, para Miriam,
Nós estamos andando agora de um modo particular, que a gente não tinha andado no passado desse jeito, em relação a Deus. No seu íntimo, no seu particular. Então, meus queridos, Deus quer que a gente se renove. E aí, falando de ontem, aquela palavra de renovo, é o que o Senhor está falando para nós hoje, para nós renovar a nossa mente também, para nós se esvaziar de nós mesmos. Se ainda há orgulho dentro de você, dentro de mim, se ainda há coisinhas que você considerar, isso aqui é meu jeito, isso aqui é meu, o Senhor está dizendo, não é seu jeito, jogue isso fora, porque às vezes, nós mesmos criamos uma imagem, uma autoimagem para nós. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo, mas Jesus te muda. Se você der abertura, se eu der abertura, Jesus nos muda. É isso que o Senhor está falando hoje. O Senhor, quando Ele estava pregando a sua mensagem tão simples, né, andando pela rua, porque, irmãos, não tinha esse negócio de sermão, como a gente faz hoje. Era sair falando. Sobe no monte e fala. Então hoje a gente é muito inculcado com esse negócio de púlpito. Se o pastor me der a oportunidade, eu vou pregar no púlpito. Quem quer pregar, prega em qualquer lugar. Quem quer pregar, não tem negócio de só receber aqui para vir aqui no púlpito. É até melhor pregar em outro lugar, que não tem um monte de gente olhando para você. É até melhor. Porque você prega livremente, o que Deus manda, vai lá e faz. Fala com aquela pessoa. O que a gente precisa aprender é obedecer essa voz do Espírito. Que eu luto para isso, irmãos. Na quarta-feira mesmo, Deus me deu uma palavra aqui para falar com a irmã. E eu relutei. Eu falei, é coisa do meu coração. Não, Deus não é, vá. E a própria pessoa confirmou comigo. Tudo que eu estava pensando, o Senhor falou aqui. Porque, irmãos, a gente se prende com medo de ser coisa do nosso coração. A gente tem medo. A gente está acostumado a andar sempre naquele nível. A nossa educação, do jeito que a gente foi educado na religião, da forma que a gente conheceu o Senhor, ela acaba deixando você andar do jeitinho que você aprendeu. Mas no decorrer dos anos, Deus vai dizendo, dá mais um passo aí. Até aqui eu já sei como é que você anda. Dá mais um passinho, entra mais nas águas aí. É assim que Deus está falando. É assim que eu sinto Deus falar comigo hoje. Dá um passinho mais. Porque o jeito que você caminhou até aqui eu já conheço. E é isso que Deus quer para todos nós, irmãos. E aí quando Jesus estava pregando ali, ele viu aqueles fariseus cheios de si mesmo, colocava as mãos para trás e ficava olhando para Jesus do alto a baixo, de baixo para o alto, do alto para baixo, medindo ele e dizendo, quem é esse? Que cultura é essa que esse aí está trazendo? De uma cidade que não tem nem no mapa, quase ela não existe. Quem é esse aí? Não é o filho do carpinteiro? Que sabedoria é essa? E aí Jesus, ele fala lá em Lucas 5,37, ele vai falar para aqueles fariseus, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, ou seja, se derramará o vinho, e os odres se estragarão. O que é que Jesus está dizendo? Ele está falando algo da sua época. O vinho era guardado dentro de recipientes feitos de couro de animal. Então colocava o vinho novo dentro de uma tipo uma sacola, não era bem uma garrafa dessa. Era tipo uma sacola estranha assim, que colocava o vinho lá, e aquele vinho ele ia fermentando e o couro também ia se conservando. Só que tinha odres, sacolas, recipientes de vinho que nunca foi colocado vinho dentro. Então o couro ressecava. Aí a pessoa queria pegar um vinho velho e colocar naquele vasilhame novo. O que acontecia? O vinho, ele já estava bem fermentado e aquele couro não tinha mais elasticidade. Ele explodia e o vinho se derramava. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês são orgulhosos demais.
Vocês têm conhecimento demais. A religião de vocês já basta para vocês. Vocês não estão abertos para o novo. Então não adianta pegar essa doutrina e tentar colocar na mente de vocês que vocês não vão suportar. Doutrina nova é pregada para quem está com o coração novo, aberto, olhando para o alto e dizendo: eu creio que é a palavra de Deus. Eu creio que não é homem falando, eu creio que é Deus falando comigo hoje. Primeira coisa, esvaziar-se de si mesmo. Isso é ser pobre de espírito. Segunda coisa, reconhecer que dependemos de Deus como uma criança depende do pai e da mãe. Dependência. Dependência, irmãos. É como Gabi pregou ontem, ela disse: irmãos, eu não sou nada disso que eu estou falando não, eu estou correndo para ser. É o que eu falo também. Eu já fiz muitas coisas também, que eu não tive uma direção certa de Deus, e eu, depois que não deu certo, é que eu falei: eu devia ter orado mais, ter buscado mais. Sabe por quê, irmãos? Que a gente ainda tem uma confiançazinha que a gente é alguma coisa, sabe? Ah, vai dar certo. Ah, deu certo com fulano, deu certo no passado, vai dar certo. Aquilo que eu estou te falando, Deus tem vinho novo para nós todo dia. Todo dia o Senhor tem vinho novo para nós. Então, esse reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, ele vai mais além. Não é só reconhecer. É você chegar diante de Deus e não exigir nada dele. Tem gente que chega e fala: se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Se Deus fizer aquilo, eu faço isso. Nós não estamos em condições de exigir nada. É chegar e dizer: Deus, eu me rendo. Eu me rendo. E aí quando vem essa rendição, e aí você sente que você realmente conheceu a Deus, que você saiu justificado. O publicano lá de Lucas 18 é um exemplo disso. Chegou, o pecador é o exemplo disso, aliás. Chegou o pecador e um publicano para orar. O publicano, ele não orava, ele se vangloriava. Ele dizia que dava graças a Deus que não era como aqueles homens, que não era como os demais homens, roubadores e tudo mais. Já o pecador, quando se aproxima de Deus, ele nem sequer queria levantar a cabeça. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o pobre de espírito. E o final do texto de Lucas 18 vai dizer: e eu lhe digo que este último foi justificado e não o primeiro. Deus recebeu a oração do humilde, do pobre de espírito. O reino de Deus, irmãos, é um reino contrário. Não adianta você querer andar com Cristo e andar com o mundo, porque os valores são diferentes. Você só vai se decepcionar. E a gente sempre fala que o crente, quando ele já conheceu a palavra, e quando ele sai, ele não presta mais para nem estar no mundo, nem mais na igreja. Começa a sentir, se aborrece de si mesmo, começa a viver de uma forma que nem ele mesmo se agrada mais. As pessoas do mundo acham ele sem sal, as da igreja muito mais ainda. Foi pregado ontem aqui também, que as pessoas não querem nem estar perto de pessoas frias espiritualmente, pessoas apáticas que não se importam com o outro, nem com o problema do outro, que não está nem aí para nada. Então o reino de Deus é assim, irmãos. É tão invertido que Mateus 16, 25 diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então o que acontece? As pessoas mais felizes da terra é aquelas que deixaram de aproveitar a sua vida para se entregar a Jesus. Deixaram seus prazeres da carne por Jesus. Ah, mas agora o crente não pode mais ter prazer? Claro que pode. Deus fez as coisas boas para nós. Nós podemos sim, em qualquer lugar. Nós podemos estar
nós podemos ir aonde a gente quiser, aonde qualquer pessoa entra, nós também podemos entrar de cabeça erguida, desde que o nosso coração esteja ali, não esteja para buscar o que o mundo está buscando. Mas espera aí, é perigoso dizer isso, porque senão as pessoas vão sair daqui dizendo, então eu posso ir em qualquer lugar. Eu estou dizendo que o crente pode ir em qualquer lugar decente, porque o que não é decente, o que não convém, a palavra de Deus fala que a gente pode, mas não convém, não deve, é nesse sentido. Então, amados, tem gente que não quer esse tipo de felicidade. Por que as pessoas não querem? Porque elas sempre vão achar que a religião está prendendo elas, está tirando algo delas. Toda vez que o povo fala de religião, vem com essa conversa de dízimo. Toda vez vem com essa conversa de dízimo. Não tem jeito. Sempre pensa que está querendo tirar alguma coisa delas. E não é isso. Tem gente que vê uma autoridade na vida dela, Deus é a nossa autoridade. Que a pessoa acha que é ruim, com a experiência que ela teve no passado, talvez de um pai carrasco, ou de uma mãe, sei lá. Olha para Deus como alguém que está sempre querendo privar de algo. É como a gente fala para os nossos filhos, não faz isso, não faz aquilo. E muitas vezes eles não entendem. Mas é para proteger. Deus está fazendo isso para nos proteger. Então, quando você se esvazia de si mesmo, quando eu e você nos enchemos de Deus, nós vamos querer disciplina. Irmãos, crente que anda no temor de Deus, ele gosta de disciplina. Irmãos, a mente do povo é bagunçada. Eu ri tanto lá na escola esses dias, eu ri que eu pedi um copo d'água que eu não aguentava. Chegou uma mulher no guichê e disse assim: me arrependi de tirar meu filho dessa escola, porque essa escola é muito boa. Aí eu falei, graças a Deus, né? Aí ela foi matricular o menino. Eu quero fazer o bilhete para o meu filho, que eu moro lá para o lado do Savério. Eu falei, não, tá bom, pega seus dados aí que eu ponho aqui no site da SP Trans, só que a senhora vai pedir pelo site, vai pedir agora para a sua casa, paga uma taxa, expliquei o processo. Beleza. Só, aí caiu um papel dela, alguma coisa, ela se abaixou, levantou e disse, como é que eu faço para pedir a transferência desse menino? Eu olhei para a Ana, lembrei do Daniel que briga, falou, quê? A Ana disse, Henrique, eu ouvi isso. Eu falei, não, como, mas não estou entendendo. Você veio pedir o bilhete que você quer para o menino e agora você já quer tirar ele? É, porque eu não consigo pagar, um menino pequeno não consegue vir de ônibus lá do Savério. Eu falei, mas a senhora que está pedindo. A senhora acabou de dizer que se arrependeu de ter tirado ele da escola. Então você vai conseguir para mim o transporte gratuito. Eu falei, eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder, senhora. A senhora tem que entender. Não, mas por que é que todo mundo vem de transporte gratuito? Eu moro no Savério. Eu falei, eu também moro no Savério. Meu filho estuda aqui no 8º ano e ele vem de ônibus porque também ele tem direito ao transporte gratuito. Mas para ele não, porque aqui na escola é só para quem tem deficiência física. É só para quem é especial. Nem quem é autista ou quem tem outro, sei lá, lúpus, uma outra enfermidade. Tem aluno lá que tem lúpus, que tem TEA, que tem um monte de transtorno. Tem gente que não tem direito. O mundo é assim, irmãos. Depois eu fiquei pensando, eu não entendi a mente dessa mulher. É a mente do mundo. É bagunçada. Uma hora quer uma coisa, outra hora já não quer. Uma hora diz que tem direito, outra, sabe, bagunça tudo. Então, meus irmãos, a pessoa que ela entende o reino de Deus, que ela é pobre de espírito, é como Isaías, voltando aqui para o texto. Isaías lá no capítulo 6, quando ele enxergou o Senhor, ele falou, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de boca suja, e eu moro também, habito no meio de um povo que tem a boca suja, e agora eu vi o Rei da Glória. Ele começou a enxergar o quanto ele era miserável, e quanto Deus era grande e poderoso. Enquanto nós não tiver essa visão, enquanto eu e você não olhar para Deus com essa visão, de que nós somos dependentes, miseráveis, espiritualmente falando, em relação a Deus, nós não somos dignos do céu. Não entra, irmão.
Em outras palavras, se você não fizer isso aqui, se você não entender essa mensagem e não trabalhar no seu coração e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo uma mudança, você não vai entrar no céu. Esse conceito é o mesmo: quem não se tornar igual a uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. E se tornar como uma criança é depender, é esperar, é saber que tem tempo para tudo. Já estou acabando aqui, meus irmãos. Espero que eu não fale umas 4 vezes como Gabi falou ontem. Eu contei, ela falou 4 vezes, já estou acabando. E não acabava nunca, mas eu já fiz isso também. Então, amados, muitas pessoas, elas não querem Jesus porque elas não veem Jesus como precioso. Elas não amam, elas não se entregam. Elas não tiveram uma experiência de você estar chorando e ninguém pôr uma mão em você, mas você sente um abraço quente do Espírito Santo. Alguém dizendo: você é precioso. Irmãos, eu lembro que um dia eu fiquei frustrado no meu trabalho, acho que foi o primeiro mês que eu comecei a trabalhar na prefeitura, e eu cheguei em casa, eu me debrucei no computador, em frente ao computador lá, e eu fiquei chorando. Eu fiquei chorando porque eu estava aprendendo o serviço e eu fui humilhado. Sabe, ser chamado: nossa, você não entende isso, você é burro. Ora para o seu Deus, para Ele ensinar o serviço para você. Eu soluçava, eu abri a palavra de Deus. Eu tenho marcado até hoje na Bíblia: eis que aqueles que contendem contra ti serão reduzidos a nada. Até hoje, eu lavei o meu rosto e fiquei bem, porque o Senhor me consolou. Ele falou: não dê ouvidos à palavra de ímpio. No tempo certo você vai aprender os procedimentos aqui. E hoje eu aprendi, amados, eu sei. Mas o começo foi difícil, porque a minha profissão era outra. Não tinha nada a ver com trabalhar com papel, com computador, ainda mais eu. 40 e poucos anos entrei na prefeitura. Nossa geração não entende de internet. Nossa geração não entende muito até hoje. Eu ainda me arrisco a algumas coisas hoje. Imagina, os meninos sabem muito mais do que eu. Um dia desse eu fui escanear a mulher num caixa do Pão de Açúcar. Eu fui escanear um negócio lá, eu fiquei: onde é que eu vou achar o meu scanner? Aí eu falei: moça, me ajuda aqui, onde é que eu acho o scanner? Ela falou: o senhor vem aqui no Google mesmo, no cantinho, o senhor só põe aqui e já era. Meu, negócio bem simples. Então, sabe, mas o Senhor nos honra, amado. O Senhor nos honra quando você é temente a Ele. O Senhor me consolou naquele dia com aquela palavra. Muitas pessoas, irmãos, são cheias de si mesmas, elas não querem contato com Deus. Agora eu falo para você: pessoas que não gostam de regras, elas estão fadadas ao caos, à miséria. Gente que não gosta de regra, escute isso, que não gosta de regra nenhuma, ela está fadada a realmente a ser uma pessoa miserável. Pessoas que não se submetem a ninguém, irmãos. Não se submete a pai, a mãe, a autoridade no trabalho, enfim. Não tem como. Nós precisamos de regra. Por que é que nós temos a Bíblia? É um manual de regra. Por que é que tem a Constituição brasileira? É um manual de regra. Tudo bem que a regra é do jeito dela, muda quando quer, faz o que quer da gente, gato, sapato, nem a lei a gente entende, mas é a regra deles, mas é uma regra. E se eu e você não entrar dentro dessa regra, nós estamos perdidos. Querer ir brigar de boca, você se arrebenta. E aí, amado, a gente pode pensar assim: mas eu já sou assim. Eu realmente já sou pobre de espírito, né? Então, só para a gente meditar mesmo, será que você é pobre de espírito? Pense aí agora. A quem você devia pedir perdão até hoje e ainda não pediu? Porque o orgulho fala: não peça. A quem você deveria perdoar até hoje e não perdoou? O orgulho está lá. Eu não vou me render, eu não vou. Só que acontece o seguinte: a pessoa nem está agradando a Deus e está se envenenando aos pouquinhos, todo dia. Todo dia. Quando a gente fala de perdão, sempre fala isso. Pense aí, será que você está se esvaziando de si mesmo? Quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer algo
Você pede a ajuda de Deus? Estuda, mas pede a ajuda de Deus? Porque tem gente que fala, não, eu já sei isso aqui de cor salteado. Então, irmãos, o esvaziar-se de si mesmo é quando você reconhece que Jesus é quem vai te dar a direção. Eu não tenho a direção, Senhor, me dá a direção. É quando você reconhece que tudo que você tem em relação ao que Jesus é, a grandeza dele não vale nada. É pó. Então, amados, enquanto nós estivermos confiando nas nossas habilidades, confiando naquilo que temos, confiando nos nossos bens, tem gente que acha que o dinheiro compra tudo, né? Só vai se tocar quando tem uma enfermidade incurável, que chega no momento que a pessoa fala, não tem jeito. E hoje no café da manhã eu explicava para os meninos, que até a oração do ímpio é pecado. Os meninos ficaram com interrogação na testa, assim, como assim? Sabe por que é pecado? Porque só gritos vazios o Senhor não escuta. A pessoa nunca anda com Deus, nunca precisou de Deus. Mas no dia do aperto, a pessoa quer que Deus faça por ela o que ela nunca fez pelo reino de Deus, o que ela nunca se importou com o Senhor. É claro que Deus é misericordioso e acontece coisas de que Deus conhece corações e gente também que eram prepotentes, orgulhosas, hoje está andando no caminho do Senhor, como o apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem arrogante e se tornou o homem que se tornou nas Escrituras. É claro que Deus age como Ele quer, mas não é certeza de que Deus vai responder àqueles que não têm intimidade com Ele. E aí a pergunta continua, como eu posso saber que eu sou pobre de espírito? Será que você entende que tudo que você tem, você só está, até a salvação, tudo que você tem, incluindo a salvação, foi porque alguém morreu no seu lugar? Porque alguém se sacrificou no teu lugar e esse alguém é Jesus? Quando você não tiver mais terra nos pés, que você olhar e disser assim, Senhor, eu estou indo para o céu não é porque eu mereço não, é porque o Senhor morreu por mim. Aí sim eu e você somos puros, nós somos pobres de espírito. Não adianta, irmãos. Na época que eu era líder de grupo de teatro, nós fizemos a peça Mãos Vazias. É uma peça bem conhecida. E as pessoas chegavam diante de Deus, aqui, Senhor, o que eu trouxe. Eu cantava no coral, eu fazia isso, aquilo, eu pregava. E o Senhor falava, eu nem te conheço. Porque não tinha intimidade. Pessoas que não valorizaram a intimidade com o Senhor. Pessoas que nunca se esvaziaram de si mesmo. O trabalho delas era um trabalho que virou palha. A palavra de Deus fala que a obra de cada um será provada pelo fogo. Então, meus amados, somente quando o nosso coração estiver totalmente livre dessas vaidades, é que nós vamos realmente estar pronto para ir para o céu. Nós vamos viver essa promessa. E essa promessa é para hoje, como foi falado. Então a mensagem de Jesus nesse sermão é simples. O céu é para pessoas que se esvaziam de si mesmas. O céu é para pessoas que se enxergam miseráveis, pobre, cega e nu. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra, irmãos, possa fazer sentido para nós nessa noite, em nome de Cristo.